Olá, Ramon Durães, é um prazer falar com você, seja bem-vindo a esse bate-papo. Para mim é um enorme prazer falar sobre estratégia de desenvolvimento de software, que é o objetivo nosso aqui nesse momento. E a pauta do dia é falar sobre modernização de software legado. Quantas vezes você não discutiu dentro dos seus projetos de desenvolvimento que caminhos adotar em um projeto de modernização? Ou quantas vezes você inicializou um projeto de modernização, investiu bastante tempo, dinheiro, expectativa, né? Porque é super importante também você pensar sobre isso, e acabou voltando ao estágio de origem. Então, falar sobre modernização é um assunto muito importante, é um assunto que envolve estudo sobre novas estratégias e é o bate-papo de hoje também, onde eu estou conversando com vocês sobre o tema. Aproveite para compartilhar com outras pessoas, participar também das interações pelos canais digitais, porque é super importante a gente trazer mais pessoas para discutir estratégia de software. E aí, quando eu falo de modernização, eu gostaria de começar com uma frase minha, tá? Super importante, que é: o software é o oxigênio da transformação digital. Nós estamos vivendo um momento muito importante, um momento que tem marcado toda a indústria, tá? Principalmente o mercado de tecnologia, porque o mercado nunca deu tanta atenção para a importância do desenvolvimento da tecnologia. E aí é o fruto dessas discussões que nós estamos tendo aqui nesse momento, e são frutos de discussões que eu tenho discutido com muita frequência sobre estratégia de desenvolvimento de software. Porque se a gente está no melhor momento para apoiar os projetos com tecnologia, é super importante também discutir toda a questão de estratégia envolvida na modernização das nossas aplicações. E eu gostaria de trazer uma segunda frase que eu considero muito importante também para esse tema, quando a gente está falando de modernização, que é uma frase do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft. E ele fala: a indústria não respeita a tradição. Eu acho que essa provocação é revolucionária. Ela vai trazer uma grande reflexão a todos vocês que nos escutam, para que vocês possam pensar, tá? Principalmente sobre motivações para modernizar a estratégia de vocês. E aí, quando você olha para a estratégia de vocês, quando você vai pensar em modernizar, é super importante você entender sobre o posicionamento do negócio, entender sobre as experiências, né, que vocês tiveram no passado, as experiências que os clientes, que os fornecedores, que os parceiros estão tendo com as aplicações de vocês e quais são os desafios atuais e desafios para os próximos anos. Então é muito importante você aliar a decisão de modernização com esses contextos, para que você consiga avançar no seu direcionamento, para que você tenha realmente um objetivo, um problema a resolver. Um ponto forte também bastante discutido quando a gente fala de motivação para a modernização é o risco tecnológico, né? O risco de você continuar com a tecnologia que você está, o quanto essa tecnologia está legada, o quanto é difícil manter esse legado, né? Vamos assumir que existe uma coisa muito importante em projetos de software, que é custo de propriedade do software. E aí, quando você fala de um projeto legado, principalmente que é um legado de muitos anos atrás, que veio de um momento onde não houve um projeto de arquitetura para estruturar esse projeto, para garantir a manutenção, para garantir a estabilidade, para garantir o desacoplamento, para garantir a evolução, ele é um projeto que naturalmente já tem um custo muito alto de manutenção. E esse custo de manutenção ele é mais caro do que o próprio custo de desenvolvimento e na maioria das vezes ele está impedindo a sua inovação. Ou seja, você precisa olhar atentamente sobre essa operação atual e o quanto vocês como profissionais, vocês como fornecedores de alguma solução de tecnologia, estão deixando de prover uma nova estratégia, estão deixando de ser competitivos, estão deixando de prover experiências, porque estão presos, tentando manter o legado. Isso é até importante a gente discutir. As empresas gastam muita energia, energia financeira, energia que poderia gastar com inovação, simplesmente para sobreviver. E aí o quanto é
prejudicial esse custo de sobrevivência. Então, cada projeto tem um caminho, uma direção para a modernização, né? Obviamente depende de investimento, depende de priorização e você precisa avaliar, tá? Sobre o ciclo de vida, né? Se esse projeto já chegou nesse momento, se é o momento realmente de fazer esse movimento, tá? de transformação. Porém, assim, o maior risco que eu vejo de todos é sempre fazer esse investimento e voltar ao estágio anterior, perder esse tempo, tá? De modernização. Daí o fato dessas provocações de redirecionar que problema você quer resolver, né? Durante a modernização. Isso tem que estar claro. Às vezes parece que está claro, né? É só reescrever o código. Não é isso, tá? Talvez esse seja um dos maiores desafios no momento de transição aí, numa modernização. O Gartner até desenha alguns caminhos, né, que vale a pena ressaltar, que acontecem durante a modernização. Mas eu queria só pontuar, esse é o nosso objetivo também aqui sempre desses bate-papos, alertá-los, né, sobre um problema comum, que é fingir que está modernizando, tá? E acabar dificultando mais ainda a operação de vocês. Então, no meio dessa modernização aparecem várias armadilhas, né? Que você vai achar que está modernizando e aí você acaba apenas adiando uma ação que você precisa fazer realmente efetiva, por mais dolorosa que seja e trabalhosa, mas às vezes se você adiar demais uma ação de reconstruir um núcleo, por exemplo, de uma operação que é essencial, né? Que é a parte principal da sua organização, talvez mais na frente, nessa concorrência digital que nós estamos vivendo, empresas concorrendo entre si, inclusive em áreas que não concorriam, né? Nós chamamos até de concorrência cruzada, isso é muito interessante, ou novos entrantes, né? Que hoje têm um acesso à tecnologia muito mais fácil e conseguem ser mais competitivos, chegarem muito próximo, né? Do ponto de vista de competição do seu negócio e não dê tempo de modernizar. Por isso você precisa mapear, né, conforme o critério de cada negócio. Mas aí o Gartner apontou alguns pontos, né, desde você mover, né, a sua solução para dentro de um outro local, usar um provedor de nuvem para fazer uma pseudo-modernização, né, você vai estar, como eu coloquei, adiando, né, o teu problema, mas é um dos caminhos que algumas empresas estão adotando por um determinado período, tá? Então, às vezes, move até todo o legado para o cloud, e aí tem o custo da ineficiência na nuvem, tá? Mas ganha um período de sobrevivência, talvez, enquanto você abre um projeto de modernização. Existem estratégias de realmente rediscutir toda a plataforma, rediscutir toda a arquitetura, tá? Modernizar não é simplesmente colocar uma telinha nova. E talvez esse seja um dos maiores erros, né, que muitas empresas têm cometido, acreditando que, assim, 15 anos, 20 anos vão ser convertidos apenas em 30 dias, né? Então a gente ainda não tem tecnologia suficiente para fazer tudo isso, né? E todo esse expertise adquirido numa aplicação anterior, muitas vezes são implementações que estão lá escondidas. E as pessoas às vezes ignoram, olham para o básico da aplicação e consideram que modernizar é simplesmente fazer 3, 4, 5 telinhas, né? Como criar um Google porque tem uma tela com um botão, né? É tão simples fazer um Google. E as pessoas esquecem os anos que foram empregados em suas soluções e aí planejam dessa forma também. Obviamente vocês sabem, né, que o projeto vai fracassar. Acho que todos sabem, mas criam aquele sentimento, né, de paixão, de momento e se deixam guiar dessa forma. E isso nunca é bom, porque acaba quebrando, né, toda a expectativa de fazer essa transição. E obviamente o mais difícil é você realmente entender onde vocês querem estar e reconstruir esse processo, tá? Esse processo de reconstrução ele é doloroso, principalmente para quem está movendo de um contexto para outro, porque você precisa criar um caminho, né, de convivência entre os legados, a depender do contexto também, porque isso tem um preço muito alto. Quando a gente fala de convivência, tá, aparecem receitas simples, né? Vamos jogar os dois juntos e vai assim, vai evoluindo. Não é assim que funciona na prática, né?
você vai ter que manter a operação atual, principalmente se você tem diversos clientes demandando, inclusive de evolução, né? Muitas vezes as pessoas esquecem que enquanto você está modernizando, você também precisa evoluir a versão atual. E esse é um grande desafio, tá? Mas esse não é o maior desafio. Você precisa também criar uma abordagem, por exemplo, de anticorrupção. Então, existem padrões para isso. Só que isso tem custo, né? Porque se você não fizer uma abordagem de anticorrupção, para não contaminar o projeto novo, você vai acabar reconstruindo tudo de novo. Você começa puxando uma ponte, vai puxando um outro jeitinho, e aí fica daquele jeito. Quando você vê, você não está fazendo nada, você está repetindo mais do mesmo. E aí, investir nessa camada anticorrupção significa ter, por exemplo, um retrabalho, que é construir essa camada de anticorrupção, que você vai destruir ela ao longo da evolução do teu processo de estrangulamento, e investir também no legado muito para se comunicar e integrar com essa camada também de anticorrupção, de forma com que o projeto novo não tenha relação nenhuma com esse processo. E aí mora outros problemas, né? Porque quando a gente fala em estrangular, a gente fala em isolar um contexto. Só que isolar um contexto de um software totalmente contaminado é um desafio, porque um processo está todo ali misturado, tá? E vocês que nos escutam conhecem muito bem como essas aplicações legadas foram construídas. Então é realmente um desafio, tá? Você tem que avaliar com muita calma, cenário a cenário, e desenhar esse seu caminho de fazer uma transição, tá? Então essa questão da convivência é uma preocupação constante que eu tenho, tá? Porque para você desenhar o teu fluxo de estrangulação, você precisa isolar um contexto. E quando você puxa esse contexto, é como uma raiz. Não sei se vocês já viram uma raiz de uma planta, ela tem várias direções. Só que, no contexto do software, visualize um pouco mais. É como se fosse uma planta que tem uma raiz e que tem outros segmentos lá embaixo. Vai puxar como se fosse uma plantação de batata, né? Você puxa uma raiz e tem as batatas lá escondidas ao redor de um terreno. É isso que é o projeto de software legado, né? E as pessoas não te explicam, não discutem, mas todo mundo sabe, né? E aí todo mundo quer mudar e fica preso nesse processo, ou na maioria das vezes, tá? Entra naquela crise de amnésia, de hiperpositividade e esquece da realidade. E aí acaba quebrando a expectativa, porque cria-se uma nova expectativa em torno dessa transição de modernização. E a gente está num momento onde essa quebra de expectativa pode prejudicar, né? Prejudicar a organização, porque poderia estar investindo de outra forma, prejudicar as pessoas que estão ali envolvidas, né? Prejudicar os fornecedores. A gente está falando de um momento onde está tudo conectado e a gente tem que ter muita responsabilidade com essas discussões. Supondo que vocês conseguiram isolar esse contexto, que é a melhor possibilidade, tá? Você consegue mover, entre aspas, com tranquilidade essa transição. Então, e aí um desafio importante é justamente entrar em novas estratégias de discussão de negócio, que eu recomendo bastante, por exemplo, discussões de domínio de design, para vocês qualificarem esses contextos de negócio e conseguirem evoluir esses contextos de negócio. Eu tenho participado de discussões de projetos de software, trabalho no mercado há mais de 25 anos e nos últimos 15 o meu trabalho é discutir estratégias de software com empresas, tá? Empresas de todos os tamanhos têm essas discussões todos os dias. É como se eu tivesse 100 anos trabalhando em projetos de software, porque eu vivo a realidade dos meus clientes e é um trabalho incrível, tá? Que eu gosto muito de fazer e estou aqui conversando com vocês, compartilhando essa experiência porque é o nosso dia a dia, tá? A gente ajuda grandes projetos de software nesse momento de transição. É aquele momento de criar o próprio desapego, né? Criar aquela zona de desconforto. E esse desafio de encontrar os contextos, ele tem que ser abraçado por todos, tá? A visão de negócio, o time, mudando a forma de pensar, tá? Mudando a forma de planejar, isso é fundamental. Em alguns cenários, tá? Eu tenho observado muito uma experiência positiva quando às vezes o cliente tem um produto, né? Isso, de novo, isso pode mudar de cenários a cenários, mas o cliente tem um produto que atende um determinado contexto de negócio, uma área que ele atua, tá? E é uma área complexa. E às vezes a modernização ela vai demorar um pouco mais.
Então o cliente pode começar atendendo com uma visão, né, daquele produto mais simples e depois, inclusive, conquistando outros clientes naquela versão mais simples e depois, à medida que ele for evoluindo, trazendo mais valor de negócio, ele consegue ir movendo os clientes que estão no modelo legado também. Então, de novo, existem vários cenários. Vocês precisam analisar para ver, do ponto de vista de estratégia, quais são os pilares que se encaixam melhor, né, dentro dessa discussão de migração. Se você olhar para desafios, né, já coloquei alguns, né, mas vale a pena ressaltar, a gente vai estar sempre olhando para essa questão, né, do investimento, tempo e escopo, né, o famoso triângulo, né, bastante conhecido. Só que o grande eixo dessa discussão agora é a inovação. Então, não é a tradição, não é quantas décadas você passou com aquilo, é o que você vai oferecer de diferencial nos próximos anos. E isso depende da tecnologia que você construir, depende da experiência que você estiver buscando, tá? E, obviamente, se você tem um background no negócio, isso é um grande facilitador, sem dúvida, para você direcionar. Então, um grande empreendimento nessa questão da migração, eu vejo como a forma de pensar, tá? Então, a gente tem que mudar a forma de pensar. E um dos maiores problemas que eu discuto em projetos é justamente esse. As pessoas tentam replicar o mesmo modelo. Então, esse é o problema onde a gente tem com o cenário de projeto, onde as pessoas já têm aquela experiência, o que deveria ser muito bom, tá? Porque você já domina aquele contexto. Só que você precisa atualizar essa visão, tá? Até para que você não prejudique a implementação tecnológica. Olha o nível de profundidade. Você vai perder tanto de não oferecer uma experiência moderna ao cliente, até uma experiência de implementação. E talvez esse seja um desafio. A gente tem que criar um momento de desapego, de entender que práticas de desenvolvimento de software aplicadas no passado, elas não refletem mais a realidade hoje e vão te travar o futuro. Isso é, assim, tipo, o básico do básico, mas todo mundo esquece. Ramon, é tão básico isso? Não, não é, tá? Não é. Se você participa de projetos de software, se você está dentro de contextos como esse, que eu estou conversando com você, você vai começar a perceber o quanto é desafiador, tá? Fazer uma transição. Então, o ideal é você organizar, né, um grupo de trabalho com essa visão diferente. E esse grupo vai experimentando essa visão diferente, tá? E compartilhando, criando entregáveis para que outras pessoas da organização consigam também se conectar dentro dessa nova visão, tá? E isso envolve, de novo, desde o entendimento do negócio até todo o fluxo de experiência de cliente, todo o fluxo de o que é que o mercado está agora, em que momento que o meu cliente está agora, tá? O cliente de hoje não é mais o cliente de 10 anos atrás, não é mais o cliente de 15 anos atrás, né? Vocês já entenderam o quanto os nossos clientes estão conectados? Nós estamos falando de uma nova geração, né, de clientes, geração de colaboradores nas empresas, uma nova geração de fornecedores. Olha, 3 pilares importantes que você precisa levar em consideração, tá? Ah, eu vou só atender o cliente. E aí? E a experiência interna? O que você está trabalhando para a experiência dos seus colaboradores? E a integração com os seus fornecedores? Que experiência você está criando, né? A gente está falando de uma experiência digital, ponta a ponta. E o teu projeto de modernização tem que levar também esse item, tá? Para que você justamente crie diferenciais, para que você esteja antecipando questões de futuro do ponto de vista de experiência, de competitividade no mercado. E se você já tem esse background do mercado anterior, use isso como benefício, converse com os seus clientes. Quantos projetos de modernização acontecem sem a participação dos clientes, né? Vocês têm clientes, quantas vezes vocês conversam com os clientes? Escutam, envolvem eles em jornadas, tá? Isso é fundamental. Então, antes de você entrar nas decisões técnicas, que são fundamentais, tá? Para o time, mas conversem sobre o negócio. Entendam, desenhem, evoluam. Às vezes uma visão que você capturou aqui, ela vai ser uma evolução constante. E aí é o mais importante, tá? Talvez uma motivação até de uma modernização. É você se preparar, numa abordagem de arquitetura emergente que te garanta a evolução. Porque essa adequação que você está sofrendo hoje, ela vai ser cada vez mais presente.
E o que vocês, do ponto de vista de tecnologia, precisam é estarem preparados para a mudança. Terem uma abordagem de arquitetura que preparem vocês para evoluir, tá? E aí isso é fundamental também, talvez uma motivação de uma discussão de modernização, tá? Porque a coisa mais triste que eu vejo hoje, tá? E visitando empresas, é ver as áreas de negócio tão próximas, né? Trazendo demandas, e nós da área de tecnologia sem conseguir entregar, limitando a inovação, tá? Então, isso para mim é uma coisa muito triste, porque a gente nunca teve num momento tão bom. Eu trabalhei tanto nos últimos anos, né, para que a gente chegasse num momento como esse, buscando um momento como esse, tá? Discutindo a evolução, a importância do software, a importância da estratégia. E a gente vê as áreas de negócio agora buscando alucinadamente tecnologia. E aí quando bate na tecnologia, a resposta que a gente dá é: não consigo, não posso, está muito ocupado aqui, se eu mexer aqui vai quebrar aqui. E aí o negócio, tá? Então é esse movimento que tem acontecido, e a gente tem que trabalhar justamente para modernizar os nossos projetos e ficarmos prontos, né, para a mudança. Porque isso é um caminho natural, tá? Nós estamos construindo uma nova estratégia para que a gente realmente consiga responder os desafios atuais e ficar pronto, né? Para que essa evolução seja constante. Não existe mais aquela visão de um produto único, lacrado numa caixa e ninguém mexe. Isso não existe, tá? Então nós temos que pensar em produtos que vão evoluir constantemente. Por isso, a importância de se preocupar também com a sua estratégia de desenvolvimento de software. Então, se você se preocupa com a sua estratégia de desenvolvimento de software, estruturando a sua arquitetura, estruturando como você escreve código, você estará pronto, né, para evoluir. Então, esse é uma motivação também numa discussão importante de modernização. Eu acho que vale a pena, sim, está sempre discutindo esse tema, e eu acho que a preocupação sobre como se está desenvolvendo software tem que ser comum e contínua em todos que participam do projeto, inclusive pessoas que não são de tecnologia, porque são as pessoas que vão ser também beneficiadas, né? Quem for consumir as aplicações de vocês, ter uma experiência diferente de entrega, ter uma experiência de qualidade, de resiliência, de performance, é bom? Não é isso que a gente busca, né? Produzir um software que seja escalável, porque hoje nós temos uma capacidade computacional fantástica, e outro limitador também é as nossas aplicações legadas, que não conseguem ter uma experiência de escalabilidade nativa de nuvem, e muitas vezes tem um trabalho muito grande, né, para sobreviver na nuvem, e um custo de cloud que começa a ser desproporcional, porque o legado não está pronto para esse momento. E aí você tem que fazer uma série de artifícios para dar uma sobrevivência no legado dentro dos serviços de nuvem, né? Então, quando você estiver desenvolvendo uma nova plataforma, você deve se preocupar em desenvolver aplicações pensando nesse momento de nuvem, tá? Porque é o ecossistema que nós teremos para usufruir e entregar as experiências das nossas aplicações. Uma discussão muito importante que eu tenho também, falando agora que eu estou falando sobre nuvem, né? Sobre desenvolvimento de cloud e sobre todo esse momento, toda a nossa indústria evoluiu, tá? Esse é o ponto-chave que você tem que entender também no contexto de tecnologia, né? Então, hoje nós temos serviços de nuvem, a nossa infraestrutura virou um código, né? Eu consigo provisionar serviços de nuvem, né? Programar minha nuvem. Isso é uma experiência rica, né? Dinâmica, que nós temos que pensar todos os dias quando a gente estiver desenvolvendo o nosso software. E eu preciso, então, produzir software para esse novo momento, tá? E nós temos hoje novas ferramentas de desenvolvimento, plataformas que nos auxiliam na construção dessas novas aplicações. Nós temos práticas de arquitetura de software que também nos ajudam nesse momento. E a gente tem que justamente aproveitar esse momento de transição, onde a gente olha para o cenário anterior e desenvolve, né, uma estratégia de modernização. Isso é super importante. Se preocupar
em modernizar como nós estamos desenvolvendo o software. E aí, há mais de 10 anos, por exemplo, nós falamos de microservices. Não é uma discussão nova. Há, mais de 20 anos nós falamos de orientação a objeto. E durante todo esse período, muitas discussões evoluíram de padrões de arquitetura, de como escrever código, de como fazer software bem feito, de como padronizar, de como criar uma experiência, para que o meu time consiga evoluir o meu software. Quantas vezes vocês não passam por isso? Alteram entre aplicações e passam um mês para entender, ou fazem uma mudança e não conseguem garantir a qualidade dessa mudança, tamanho o acoplamento do projeto. Então são problemas também, eu acho que são os maiores desafios que vocês vão resolver no cenário desse de modernização ou transformação, tá? Eu acho que usar a palavra transformação, ela está ainda maior do que a própria modernização, tá? Porque vocês vão estar transformando uma série de experiências, desde a experiência digital que vocês vão oferecer ao cliente, o modelo de como vocês vão estar trabalhando para desenvolver as aplicações de vocês e o modelo de operação, porque a operação das aplicações de vocês digitais não vai ser igual ao modelo de operação digital do modelo tradicional. Para você usufruir de uma estrutura Cloud Native, você precisa também pensar dentro da sua estratégia abordagens Cloud Native, tá? Você vai se preocupar com a observabilidade, porque sua aplicação vai ser containerizada dentro de um serviço de nuvem, vai ter várias réplicas, dessa mesma aplicação para atender uma demanda. O seu serviço, você vai ter vários serviços, uma abordagem, por exemplo, de microservices, uma abordagem ABC que vai atender o teu contexto, de aplicação. E lá no centro, o teu código, desacoplado, testável, que passou por um pipeline de DevOps, que passou por um pipeline de integração contínua, que pipeline de segurança, ou seja, nós temos hoje um monte de estratégias, que nos ajudam a garantir a evolução, dessa maturidade e desse processo de transformação ou digitalização de como nós estamos desenvolvendo as nossas aplicações. Então, isso é fundamental para essa nova dinâmica atual, E aí, isso não tem nada a ver com fazer uma telinha bonitinha, tá? Porque se a gente não tiver uma estratégia de reuso, uma estratégia de sustentabilidade, desse código, uma arquitetura que garanta isso para vocês, que garanta uma evolução, que te leve a esse próximo nível de usar os novos serviços computacionais, você não está fazendo uma modernização, Você está simplesmente trocando uma tela. E trocar uma tela não resolve o teu desafio. O teu desafio é justamente pensar num novo modelo. E esse novo modelo que vai propiciar essas experiências digitais. Independente se o teu cliente está se conectando por uma tela de um computador, por um dispositivo vestível, um celular, seja qual for o dispositivo que ele está usando. A gente está falando muito hoje de convergência, de você estar disponível para o seu cliente onde quer que ele esteja. E essa experiência digital vem do teu processo de desenvolvimento digital, do teu processo de componentização para digitalizar o teu negócio, para que a partir dali você consiga conectar experiências, tá? E isso não vem de graça, isso é fruto do teu profundo investimento na forma de pensar, na forma de entender o negócio, de entender os desafios e como materializar isso durante o desenvolvimento do teu software, tá? Isso é fundamental, esse é um dos grandes motivadores também de uma discussão como essa, porque vocês vão conquistar o cliente de vocês, tá? E atender, como eu falo, um cliente ou 1 bilhão de clientes, tá? Hoje, o poder computacional que nós temos em serviços de nuvem nos dão uma capilaridade muito grande, tá? Então, um produto seu pode ser competitivo como qualquer outro. E aí o grande diferencial é justamente entender o negócio, a área que você está atuando, estar atento a essas mudanças e estar com um ecossistema digital de aplicação, que envolve não somente olhar para um pipeline de DevOps, olhar para um pipeline de Cloud, mas principalmente a fundação de como você está construindo o seu novo software. Porque é essa fundação que vai te permitir, por exemplo, ter uma estratégia de testabilidade no teu projeto, para que você faça mudanças e tenha um ciclo evolutivo.
Um dos maiores benefícios, por exemplo, quando eu converso com clientes sobre microservices, é preparar o negócio para a evolução constante. Porque essa é a nova dinâmica, tá? Então, uma abordagem de microservices onde você olha para o contexto, né? Nem descendo na discussão arquitetônica do processo, mas olhando para o contexto, você consegue ter contextos que podem evoluir dinamicamente, enquanto outros estão seguindo uma outra abordagem, tá? E se você olhar nas empresas, existe um movimento muito grande dessa forma, né? Onde você está criando áreas da empresa que estão evoluindo. Só que no modelo de aplicação tradicional, como você vai fazer isso? Se está tudo preso, né? Tudo enraizado, você faz uma modificação num lugar, quebra em 10 outros e você não consegue nem garantir isso, né? E aí, pensando em uma nova estratégia de arquitetura, onde você consegue isolar isso, se comunicar por meio de contratos, ter toda uma estratégia de teste para aquele processo específico, você consegue evoluir aquele processo. E aí, quando você olha para o teu modelo de nuvem, para o teu modelo de pipelines que você tem hoje, né, de garantir segurança, garantir qualidade, analisar o débito técnico da aplicação, rodar teu processo de teste, fazer testes de carga, tudo isso no processo automatizado e colocar mais de uma versão em produção, inclusive, direcionar um tráfego, fazer um teste nessa versão nova e depois ir promovendo essa versão. Então, é toda uma série de conceitos que nós temos hoje que vocês podem usufruir. Para quê? Para que nós, que atuamos com tecnologia, conseguimos realmente entregar novas experiências, né, para o nosso negócio, para os nossos clientes, para as pessoas que usam as nossas aplicações. E tudo isso está disponível para a gente, tá? Está acessível. Mas isso envolve abrir a mente, né? Pensar diferente. Porque muitos conceitos envolvem realmente repensar como você escreveu software. Não é porque você tem décadas escrevendo software que aquele modelo, por exemplo, vou usar um exemplo hipotético, tá? O modelo de desenvolvimento procedural, ele reflete igual no modelo de orientação a objeto. É um paradigma gigante. E aí quando você entra num modelo mais à frente de arquitetura, onde você fala realmente de ter um desacoplamento, de ter responsabilidades separadas, de conseguir ter a capacidade de testar o seu negócio, tá? Independente da tecnologia, isso é super importante. Isso vai te habilitar a ter um ciclo de evolução com eficiência, tá? Porque você vai ter um processo de automação para isso. E hoje a gente tem todas as tecnologias para suportar essas discussões. Nós temos práticas de mercado também para suportar, porque não é só tecnologia. Essa é uma confusão muito grande também, que vale a pena a gente estar sempre ressaltando, né? Não basta ter a tecnologia, né? Você precisa olhar para as práticas, precisa olhar para pensar diferente, precisa estar sempre se provocando. Eu gosto muito de falar para os times, né? E falo para mim mesmo também. As pessoas precisam criar, né, as suas zonas de desconforto. Então, às vezes as pessoas se acostumam com os problemas e isso é ruim. Você tem tanto problema e vive naquele fluxo do problema que às vezes você não quer sair do problema. Com medo de novos desafios, você precisa se provocar, tá? Se você está lendo uma coisa nova, está parecendo estranho para você, faz uma leitura, tira um outro tempo, releia, tá? Busca uma outra fonte de dados. Traz algumas provocações que vocês vão ver que com o passar do tempo, vocês começam a enxergar as coisas diferentes. E aí depois começa a praticar num escopo mais simples, vai testando, faz essas experiências, né, de testar em processos isolados. Muitas vezes também as pessoas se travam porque elas querem mudar tudo ao mesmo tempo, tá? Então, fazer um ciclo de mudança em um processo muito grande não é um caminho simples, baseado em todos esses fatos que nós conversamos até aqui. Então, cria estágios, né? Identifica quais são os principais desafios do time. É skill, é alguma coisa de entendimento do negócio, é entendimento de mercado, é entendimento de plataforma envolvida, enfim. E aí vai fazendo essas jornadas, né? Para que as pessoas comecem a testar, né, todo esse novo ecossistema. E isso vai ajudar bastante, porque as pessoas vão ver, né, por exemplo, como o concorrente da outra aba do navegador está fazendo e vocês não estão fazendo, porque vocês passam o dia todo resolvendo o problema, né? Sabe aquela sensação de trabalhar tanto e não ver entrega? Então, essa é uma das principais reclamações que eu recebo quando eu converso com as equipes de desenvolvimento, tá? E às vezes eu tenho que reportar isso para os executivos das companhias, porque cada bloco da empresa, né, não se comunica corretamente.
E essas informações, elas não chegam. E aí vocês fazem um planejamento que, independente se está certo ou errado, ele não avança. Vocês já viram? Empresas implementam uma estratégia fantástica de gestão e transformação ágil e aí travam no software. Por quê? Parece que as pessoas têm medo de falar que o software não está funcionando, que o modelo de trabalho é ineficiente. Ou as pessoas entram e se acostumam com essa ineficiência. Não faz sentido. Se você está o dia todo, né, planejando algo e não entregando, tem alguma coisa errada. Ou você planejou errado, ou você está executando errado, ou a tua operação que você está tocando não é mais sustentável. E as pessoas, às vezes, não querem trazer esse tema à tona, tá? E aí eu recomendo sempre aos times, é de graça, não custa nada, não precisa nem pagar muito pro Ramon não, tá? Vocês se reúnam, né? E aí faz uma coisa que eu gosto muito, que é reconhecimento da dor. Faz um review ao final, por semana, cada um conta os desafios, como resolveram, onde pode melhorar, vai anotando os principais pontos de risco do projeto. Em determinado momento vocês vão ver, né, que vocês estão em ciclos em determinados cenários. E esses ciclos, a depender do cenário, já não levam vocês ao próximo nível e vocês estão presos ali e não estão vendo, tá? Então, muitos desafios estão ainda nas nossas mãos quando a gente fala em modernização. E principalmente assim, eu sempre provoco as equipes de desenvolvimento a refletirem sobre as lições aprendidas. São lições essas que estão invisíveis, as pessoas não conversam entre si. As atividades são executadas, mas essas experiências acabam se perdendo. Então, seja também um agente de transformação. Eu falo isso com muita frequência durante todos esses bate-papos que eu promovo, porque é super importante. Se ninguém coloca em pauta, coloque, tá? Comece com um e-mail, faz um pequeno review das ações que você viu, dos desafios, dos problemas que você não conseguiu consertar. Você sabe que está ali com problema, tá? E não conseguiu porque não teve tempo, mas aponta isso pelo menos, tá? Porque quando você começa a colocar, outras pessoas também se encorajam. Aí vai do modelo de ser humano, né? Vocês conhecem muito bem. As pessoas começam a ver que é uma questão de colaboração, que todo mundo passa a colaborar e isso vai somar, né, com o processo de modernização, de transformação de vocês. E é fundamental, porque todos ganham, tá? Quando vocês começam a entender que vocês têm problemas, vocês podem fazer sprints onde alguém estuda um determinado tema, traz um determinado insight e isso gera uma motivação, tá? Para a equipe como um todo, porque se o projeto está ali paralisado e aí as pessoas também ficam desmotivadas, tá? E isso acontece muito nos projetos. E a organização ela não se comunica e aí você começa a ver empresas com capacidade de investir, tá? Com muita capacidade de investir, não conseguem se transformar e às vezes não atravessa aquela barreira do abismo, né? E aí você vê grandes empresas que não se tornam mais competitivas no novo momento. Talvez ela foi competitiva em determinado momento, durante décadas, né? Aquela experiência valiosa, fundamental, mas aquela experiência, assim, naquele formato hoje, já não é mais competitivo. Se torna caro. É caro, né, atender um novo cliente, é caro manter a operação, se torna caro porque não consegue inovar. Os processos são pesados, os processos são difíceis, então tudo isso, quem vive essa realidade que eu estou pontuando, sabe muito bem, e tem milhares de outras coisas, tá? Eu estou resumindo de uma maneira mais simples, né, para facilitar o entendimento de todos nós, porque o desafio de modernização, o desafio de mover um legado, não é fácil, né? Então envolve realmente essa questão de juntar, né, todas as pessoas que participam desses desafios e entender realmente, tirar uma foto do momento que vocês estão, tá? Onde vocês precisam melhorar e quando vocês fazerem essa transição, vocês vão também corrigindo essas questões, tá? Algumas questões podem ser corrigidas antes, mas estejam sempre atentos, porque na maioria dos casos acaba se reinventando o mesmo processo e em muitos dos casos, né, desenvolvem soluções para problemas que clientes não têm, tá? Então, essa é outra questão super importante aí, né, e a importância de trazer o cliente, né? Não é porque você entendeu do mercado lá no passado, vive esse mercado, que o seu cliente tá nesse contexto, né? Porque
pensa se o seu cliente que está lá na ponta, que vai usar a tua solução, mudou, né? Está numa nova realidade tecnológica, está no novo entendimento das coisas, tem concorrentes, né, mais leves, né, do que a sua operação, batendo nesse cliente, oferecendo novas experiências. Então esse cliente ele também está pensando diferente. Por isso que é importante você ouvir os clientes e desenhar justamente novas estratégias para evoluir, tá? Ou investir também em mais pesquisas de mercado e trazer os clientes para apresentar, né, visões diferentes. Porque também às vezes você está dentro de um ecossistema de clientes que não está vendo o movimento, mas o teu negócio está sofrendo a pressão desse movimento, tá? E possivelmente esse cliente que não está vendo, de uma hora para outra ele vai ver, ele vai dar um alt tab, vai escolher um outro fornecedor e vai ignorar toda a sua relação de anos trabalhando com vocês. E aí a organização fica sem entender o que está acontecendo. E às vezes, depois que acontece isso, o tempo para modernizar, né? Quer fazer 15 anos em um. É o que eu chamo sempre a atenção. Vocês precisam entender esse momento o quanto antes e começar esse processo, tá? Para que vocês não precisam realmente fazer mudanças muito drásticas ou mudanças impensadas que acabam voltando aos estágios anteriores e até pior, tá? Isso tem acontecido também demais no mercado, tá? Porque a gente está num ecossistema muito disputado, né? E aí você tem todo um ecossistema moderno e é um desafio você alinhar o conhecimento. Isso é um fato, tá? Quando você traz várias pessoas ao projeto, outras pessoas estão saindo do projeto, e isso vai ser uma realidade cada vez mais comum, tá? Um mercado tão disputado que está de tecnologia. Então vocês precisam alinhar esse entendimento constantemente para que as decisões, né, sejam baseadas na estratégia e não baseadas em entendimentos também, que não estão refletindo a realidade. Porque nessa nova dinâmica agora, uma linha de código pode comprometer o seu negócio, tá? Desde questões de performance, questões de experiência para o cliente de vocês, né? E problemas específicos que podem trazer prejuízos ou para vocês ou para os clientes de vocês. Isso não é fácil chegar numa conta dessa. Tal fato que essa visão, né, dos projetos, ela precisa ser coletiva. As pessoas precisam entender, né, que estamos vivendo numa era conectada, numa era onde a gente tem que projetar aplicações pensando em serviço e usar todos os subsídios também que nós temos para garantir, né, a qualidade dos nossos serviços. Então as pessoas às vezes botam, para quem é programador, está nos acompanhando, programadora, coloca um if a mais, faz um loop a mais, e aquele loop num cenário de vários usuários simultâneos traz uma diferença gigante, né? Pode afetar a performance. E às vezes você fez um teste num determinado contexto e não está vendo isso. E aí, quando você coloca em produção, vai afetar a sua operação, vai consumir mais da sua operação, vai provocar uma experiência ruim para os clientes. Então, esses estudos também têm que fazer parte do projeto de vocês. Da mesma forma que a gente se preocupa com fazer software bem feito, tá? Fundamental. Se preocupar com segurança, fundamental, tá? Em vários contextos de segurança. Segurança é um tema muito amplo, tá? Eu até trouxe um bate-papo inicial aí para vocês podem consultar também, mas é um tema bastante amplo. Se preocupar com qualidade, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, acessórios, além de práticas que você tomou lá na engenharia da sua aplicação, mas qualidade, né? Então, integrar no processo de pipeline para identificar a questão de qualidade, identificar por meio de ferramentas para analisar dependências, débitos técnicos, tá? A própria análise de segurança nós temos também baseada para analisar o nosso código, analisar possíveis falhas de dependências também. Então, nós temos tudo isso hoje conectado e performance, tá? A depender do teu contexto, do teu serviço, como parte do processo de liberação, você homologou uma versão, está pronta para produção, você pode montar um processo para rodar um teste de carga, tá? Então, isso é muito bom, porque você vai antecipar determinados contextos que estariam acontecendo com o cliente de vocês, tá? Então, antes do problema efetivo acontecer, você já rodou uma bateria de qualidade, né, com diversos testes automatizados. Agora você vai
rodar uma bateria de testes de performance, porque a performance também é a qualidade, né? Quem está consumindo a API de vocês, quem está consumindo, né, a operação do produto, está olhando para essa questão de qualidade. E a qualidade uma visão de plataforma, né, ela é definida por vários fatores. Aqui eu estou falando da visão específica até do próprio código, tal como você implementa, mas toda uma experiência de entrega, né, do produto de vocês. Existe recursos hoje para ajudar na digitalização dessa entrega. Ficou até chique, né, falar assim. Fala de digitalização que as pessoas gostam, né? Ajuda a mover essa discussão de modernização. Então, esse é um bate-papo sobre esse tema, tá? Para vocês entenderem, existe uma série de questões envolvidas, mas é um caminho sem volta. Inovação não é mais um item opcional, né? Como eu falei para vocês no início, né? Uma frase muito importante do Satya Nadella, que é justamente isso, né? Não importa se você tem décadas trabalhando somente com um tema, se você ficou parado, você não vai ser competitivo, o teu negócio não vai ser competitivo. E é disso que nós estamos falando, e a concorrência está batendo ao lado, na próxima aba do navegador, né? Está muito acessível as coisas, e a gente tem que realmente pensar diferente e abrir estruturas dentro da organização para pensar diferente, tá? Essa visão de pensar diferente, ela tem que ser motivada dentro da organização, a todos que participam, tá? Porque se você não criar essa visão que a inovação tem que estar dentro, né, no fluxo contínuo, no sangue, na água, tá? Para todo mundo estar pensando em inovação, vocês não vão conseguir mover. E muitas ideias às vezes se perdem, porque as empresas se prendem nessa questão da inovação e deixam de colaborar. Se você cria até iniciativas de colaboração internas para entender todo esse fluxo de inovação, trazer novas ideias, isso traz um valor muito grande, faz um banco de ideias, cria até processos internos para gerar isso. E quando a construção acontecer, ou quando o processo estiver nesse ciclo, de novo, reforçando sempre, inovando, como vocês estão inovando, tá? Define pilares para isso, né? Desde pilar de experiência e outros pilares, como eu coloquei, de sustentabilidade do novo negócio, né? Vocês estão construindo um novo negócio, vocês não estão simplesmente só modernizando, tá? Talvez isso é super importante. Se você chegou agora, quando você está falando de modernização, você está construindo um novo negócio, tá? O que existiu no passado, existiu. Agora você está numa nova realidade. E é isso que está motivando a discussão de transformação, é isso que vai motivar o investimento, tá? Então, a gente sabe que existem outras barreiras, né? A organização toda também precisa pensar como um todo. Não é mais uma decisão única de um único ponto. Mas a parte boa disso tudo, né, até para consolidar esse bate-papo, os desafios de modernização, os desafios da importância da tecnologia nas empresas hoje estão sendo medidos dentro, fora, em todas as direções, tá? Isso é muito importante. Talvez no passado as empresas, não vou gastar dinheiro com isso, né? Mas hoje elas entendem, né? As pessoas que estão lá na frente, elas entendem que a inovação é que define, tá? E aí, se o teu fluxo de inovação é muito lento, significa que a sua empresa vai deixar de ser competitiva. É número, tá? É só olhar número. E pessoas de fora agora olham isso também. Quando eu falo pessoas de fora, eu estou falando, por exemplo, de acionistas que antes olhavam, olha, eu não quero investir nada, eu quero só tirar meu dinheiro. Só que hoje os acionistas se educaram também para isso. Estão medindo empresas pela sua capacidade tecnológica, tá? Então, empresas que não conseguirem fazer essa transição, é só vocês observarem, tá? Estamos falando aqui no Brasil, por exemplo, de diversas empresas hoje que se posicionam baseados na sua capacidade tecnológica. Isso é fantástico. Facilita, né, discussões de modernização, porque essas empresas agora são medidas por isso. Então, empresas que não têm essa capacidade tecnológica estão sendo rebaixadas no mercado. E empresas que não têm capacidade tecnológica estão percebendo no seu fluxo de caixa, no seu movimento, na sua operação. Estão deixando de ser eficientes, estão deixando de ser competitivas em uma plena era de digitalização, onde todas as pontas, todos os eixos da cadeia estão conectados.
né? Isso é um momento assim como a gente nunca viveu. E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, tá? E vocês que me acompanham, quem trabalha na área de tecnologia há muitos anos, deve estar agora compartilhando comigo também esse pensamento. Porque estamos vivendo um momento fantástico, onde realmente a gente tem uma cadeia de valor toda conectada. Então isso nos permite criar experiências incríveis. E eu estou aqui dedicando esse bate-papo com vocês para a gente justamente entender isso e desenvolver aplicações incríveis para impactar. Porque desenvolver software para mim é o meu dia a dia. É o meu trabalho, mas é o meu dia a dia também, eu me divirto trabalhando, tá? Isso é muito bacana, eu me divirto conversando com cada cliente, com cada estratégia, com cada desafio novo que chega. Me traz enormes provocações, eu preciso estudar mais, cada vez mais, todos os dias, tá? Mas é aquele momento que eu estou feliz ainda. Eu trabalho mais feliz ainda, porque quando a gente vê o resultado, quando a gente vê essas experiências que a gente consegue entregar, tá? Para as pessoas usarem as nossas aplicações, isso é uma coisa valiosa, tá? É difícil até explicar, né? Como é que a gente explica isso para outras pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas muito bacanas para nós que somos profissionais de software, né? Estamos aqui discutindo estratégia e como mudar, como transformar, tá? Esse é o grande movimento e eu sempre convido vocês a serem um agente de transformação, tá? Compartilhem esse bate-papo com outras pessoas. Compartilha no LinkedIn, me marca lá, vamos conversar sobre, tá? Compartilha nas outras redes sociais, nos seus grupos, é super importante. Quem quiser manter contato também, eu estou no ramondurães@devprime.tech, tá? É um enorme prazer estar sempre conversando, recebendo sugestões de novos temas, para que eu possa trazer esses temas aqui para vocês. Os principais temas eu vou trazendo e são bate-papos no mundo real, tá? Direto à trincheira, eu vivo o que eu falo com vocês, é o meu dia a dia, tá? É o meu dia a dia trabalhar com software, é o meu dia a dia discutir estratégias, apoiar discussões e apoiar a modernização de projetos complexos de software. É uma coisa que eu faço com o maior prazer. E aí, estou compartilhando com vocês esses desafios porque é super importante a gente usar, né, lições aprendidas para que a gente avance estágios. Hoje a gente tem tanta coisa boa que nos ajuda a avançar estágios. E é essa provocação que eu faço para vocês. Aproveite esses momentos de modernização para avançar estágios, para que esses projetos sirvam de modelos, né, para que vocês consigam trazer outros projetos maiores. Tentem começar por um contexto de trabalho que vocês consigam mostrar valor. Talvez o maior desafio hoje na transformação é o tempo para mostrar valor. Então, ou você isola um contexto muito grande em um pequeno contexto e trabalha intensamente naquilo para mostrar essa experiência, ou vocês, em empresas que têm muitos projetos, pegam um projeto que justifique fazer esse foco específico, tá? E aí vocês vão trabalhar nele para vencer todas as barreiras de vocês mesmos, tá? E criar essa experiência, e baseado nessa experiência vocês vão montar esse case interno. Eu acho que o case, assim, criar esse projeto, viver essa experiência, vai ajudar vocês a planejar também e a convencer outras pessoas que elas vão se beneficiar também. Vão convencer os clientes que eles vão se beneficiar, vão convencer os parceiros e fornecedores, né? Que mudanças às vezes vão ter que acontecer, tá? Mudanças de processos, mudanças da forma de pensar, de executar um determinado contexto da aplicação. Isso é uma mudança, tá? Mas a mudança, ela vai vir junto com os benefícios e vocês precisam justamente mapear esses benefícios para que todos consigam entender o valor do esforço. Às vezes uma transição nunca é um processo tão simples, né? Mas feita a transição, feita a nova adequação, feito o novo entendimento, vocês vão conseguir mostrar, por exemplo, que processos que tinham problemas toda hora não tem mais. Vocês vão conseguir mostrar que caminhos que eles demoravam, uma estrada gigantesca sem fim até chegar no resultado, eles chegam agora com poucos cliques. Então, vejam que é só vocês mostrarem também os benefícios, né? Pessoas que viviam presas em um retrabalho, hoje conseguem fazer uma manutenção complexa em minutos, né? Se você pensa numa estratégia de sistema distribuído, você vai ter uma aplicação resiliente, escalável. Então, você tem uma experiência digital, você tem uma aplicação totalmente orientada a eventos, você consegue capturar eventos, o negócio vai conseguir em real time tomar decisões de negócio.
entender o que está acontecendo, perceber uma desistência de um cliente e interagir naquela venda que está acontecendo, tá? Então, assim, o mundo de possibilidades que vocês vão conquistar é gigantesco. Então, essas experiências vão motivar e vão acelerar, tá? Para que pessoas pensem diferente, para que toda a organização abrace o processo de transformação. A transformação ela tem que acontecer na organização toda. E o maior desafio é quando acontece na área de desenvolvimento, porque vocês ficam presos, vocês acabam não justificando, vocês já têm uma dificuldade natural de se comunicar, né? Eu até fiz um outro bate-papo sobre isso, dá uma olhada, talvez ajude em alguma coisa. Mas vocês precisam envolver o negócio, vocês precisam envolver outros executivos, todos precisam entender, tá? É uma força-tarefa, é um momento que todos, aí vale da união do time, da equipe, tá? Do propósito, para que vocês consigam fazer esse grande movimento e fazer um trabalho incrível, e vocês vão ver, tá? Que a gente só vai conseguir fazer esse movimento com essa união. E é esse o processo de transformação. Quem quiser mandar algum e-mail, tá? Tô no e-mail ramonduranes@devprime.tech, fica à vontade, mandar sugestões, se precisar de ajuda, alguma estratégia de algum projeto também, conta com a gente. O nosso trabalho é ajudar, tá? Apoiar a modernização de projetos complexos de software. Nós fornecemos também um stack, tá? Que promove toda uma experiência de transformação. E você consegue, por exemplo, desenvolver o primeiro microservice em 30 minutos. O Stack traz essas experiências, traz uma abordagem de circuit break, toda a camada de log, trace, metrics, um projeto de arquitetura desacoplado, orienta o teu processo para que você consiga também avançar estágios. E o legal é que você pode testar agora mesmo, tá? Então, visita aí o site devprime.tech e ativa uma licença e testa, instala o CLI e você vai criar o primeiro microservice. Depois você me manda o feedback, tá? Terei o maior prazer em ouvir esse seu feedback, porque esse relacionamento, a gente está falando aqui de mudar, né? Como é que a gente consegue mudar? Então, a gente consegue ajudar através do DevPrime, através de outras estratégias também que nós temos para ajudar os clientes. Mas grandes pontos eu trouxe para vocês aqui ao longo desse bate-papo e estarei trazendo também em outros bate-papos. E a contribuição de vocês, compartilhando, trazendo outras pessoas para a discussão, é sempre fundamental. Até a próxima!